Nesse exercício, eu tentei fazer uma análise técnica e tentei começar pelo usuário, né? Então, usuários de dashboard, eu vi algumas pesquisas, vi algumas telas de dashboards reais e, como resultado desse pequeno levantamento, eu cheguei à conclusão de que se tem 4 problemas principais aqui nessa tela, né, original, e a ideia é tentar trabalhar esses problemas e por isso eu não segui a ordem exata do que é o wireframe para tentar fazer um só visual, né? Eu realmente trabalhei nas informações, então o problema um seria distração. Essa tela distrai muito, né? Depois, além de estar distraído, é muito difícil de você encontrar realmente a informação que está atrás, está tudo bastante misturado. Uma vez que se encontra a informação, é difícil de entender, já que você tem uma mistura, inclusive, de unidades. Tem dados que estão em unidades absolutas, outros em porcentagem, né? Alguns têm uma relação com um total absoluto e outros talvez tenham um total relativo uns aos outros, então isso é um pouco confuso também, é difícil de entender. E, por último, a gente busca vários números no dashboard para tentar comparar, para tentar fazer uma análise. E fazer essa comparação aqui é um dos problemas, né? É bem difícil de conseguir fazer isso com o wire apresentado aqui. Então, para o primeiro problema de distração, a ideia é cortar o ruído, a quantidade de ruído que tem. Né? Então, eu tenho um cabeçalho aqui com muitas divisões, muitas tarjas, muitos elementos repetidos. Por exemplo, eu posso ver aqui view topic e o topic está aqui bem grande. Né? Então, por que essas duas coisas não são uma só? Por que eu tenho uma aba para o tópico, depois uma outra aba para como o tópico está sendo mostrado, né? Então eu tenho umas repetições e recortes aqui muito grandes. Para acabar com esse problema de redundância e a gente entender o que é informação e o que é recurso de sistema, então eu fiz uma nova separação que eu tenho um cabeçalho só com todos os itens que são da ferramenta, né, e do usuário no mesmo lugar. Né? A gente pode separar por distâncias, não precisa construir muros entre as coisas. E aí eu posso separar o que são elementos de sistema, né, que vão estar sempre em tons mais de cinza, exceto aqueles clicáveis principais que vão estar em tom de azul, e o que são elementos que a pessoa foi buscar ali, que é o conteúdo em si. Né? Então, as estatísticas principais dentro de um quadro e top lists, que são os 3 quadros principais de listas que tem lá no dashboard original, estão separados aqui num novo grupo. E, por último, a gente sai do conteúdo e volta para as questões de sistema, onde eu posso manipular as minhas configurações de sistema e fazer notas para esse tópico que eu acabei de ver aqui. E esses novos grupos são feitos às vezes por proximidade, né, como esses 3 aqui, e por distância também. Né? Então eles são muito próximos porque fazem parte de um mesmo grupo e estão distantes de um outro grupo. Né? Então essas distâncias aqui criam um espaço diferente para a gente entender e conseguir navegar dentro do material sem ficar preso no ruído. Para o problema número 2, que é encontrar a informação, essa primeira separação já ajuda nisso, mas a nova categorização também ajuda muito. Eu separar o que são estatísticas principais, de o que são listas de tópicos é muito importante, mas também outras características, como, por exemplo, cores funcionais. Cada cor só tem um significado, ela só se repete quando ela está se referindo a esse significado. Os alinhamentos também foram refeitos dentro de um grid baseado em 8 pixels, né, com 12 colunas, base para fazer tudo o restante, e
Também a categorização tem a ver com tamanhos e tratamentos de fontes. Um grupo principal tem um tratamento, dentro desse grupo eu tenho um subgrupo que tem um outro tratamento, detalhes estão vistos aqui, né, com essas fontes bem pequenininhas, né? Então eu tenho isso consistente para conseguir me criar uma categorização melhor. O terceiro problema é entender a informação. Eu encontro a informação, mas será que eu consigo entender tendo tudo junto, por exemplo, números absolutos junto de números percentuais? Eu tenho na mesma tela uma avaliação de tipos de mídia no geral, mas também tenho um recorte apenas para esse mercado ou para aquele mercado. Então, entender a informação tem a ver no dashboard com conseguir mostrar visualmente. O maior problema de conseguir entender a informação muitas vezes tem a ver com a decisão do tipo de gráfico que é usado. Se eu tenho uma variável que muda ao longo do tempo, eu claramente tenho uma evolução, que pode ser em linhas, né? Ou pode até ser em área, mas ainda baseado em linha. Ou, por exemplo, quando eu tenho um percentual relacionado a um total, eu não necessariamente preciso de ter uma pizza ou uma rosca. Eu posso ter uma barra como essa aqui, né? Que eu tenho total e tenho a barrinha do momento aqui, né? Da informação corrente. E eu posso usar a repetição desse tipo de gráfico, considerando a natureza da informação que eu tenho na mão, para que isso fique consistente, usando menos colunas, porque agora eu não tenho tabelas, né? Isso é baseado em visualização, ou seja, em gráfico. Então eu tenho tudo mais simples, menos colunas, estou mostrando apenas a informação suficiente para que se entenda, né? Então limpo tudo aquilo que estava redundante, consigo melhorar minha relação com a natureza da informação que foi apresentada. E uma vez que se entende a informação, aí as pessoas querem passar para um próximo nível, que é comparar a informação. Ele pode ser resolvido com a repetição estratégica de elementos. Então, se eu quero comparar o número de Singapura com o Japão, eu posso ter barras, e essas barras uma em cima da outra, tendo uma ordem decrescente, né, do maior para o menor. Posições de repetição, como por exemplo essa tendência de estar crescente ou decrescente o item, né? Eu posso ter nesse grupo, nessa posição, em um outro grupo na mesma posição, em um outro grupo na mesma posição. Essas repetições de tipo de gráfico, de tipo de elemento em posições específicas, ajudam também no tipo de informação e me ajudam a criar momentos em que eu posso trazer um novo nível de informação. Por exemplo, aqui eu tenho media types do geral, mas e se eu quiser saber media types só de Singapura, né? Eu posso criar agora esse novo nível e aí eu mudo aqui desse media types geral para o Singapura, que é o que eu cliquei, e eu tenho na ordem decrescente o detalhamento para essa região, onde a própria ordem de cima para baixo dos tipos de mídia já mostra essa diferença. E os números, como elas estão em volta de um gráfico, né, o gráfico aqui é o elemento principal, ele consegue trazer essa relação do nível de informação de uma maneira mais simples.